babá, spa e empregada doméstica. Chega lá, é puteiro. Mas tudo bem, cada um sabe de si, não tem problema de... Não, o problema Se é que ela elas for- ficam retidas, não é só isso, né? não. Tira passaporte, tira telefone, tira chip e retira na chibata. Esse é que é o problema. Durante muito tempo, o tráfico humano parecia um crime distante, quase cinematográfico. A imagem que a maioria das pessoas tinha era sempre a mesma: fronteiras clandestinas, caminhões escondidos, documentos falsificados e vítimas levadas à força para lugares desconhecidos. Era assim que esse crime aparecia nos filmes. Era assim que ele era retratado nos noticiários. E por muito tempo. Era assim que o mundo acreditava que ele funcionava. Mas essa realidade mudou. Hoje, uma pessoa pode ser traficada sem nunca entrar no porta-malas de um carro, sem ser perseguida por sequestradores, sem sequer perceber que já está sendo manipulada. Tudo pode começar com uma simples notificação no celular, uma vaga de emprego, uma proposta de trabalho no exterior, uma oferta para trabalhar em um cassino online, ou até mesmo uma mensagem aparentemente inocente enviada por alguém que parece compartilhar dos mesmos interesses. É justamente isso que torna essa nova geração do tráfico humano tão perigosa. Ela não depende mais da força, ela depende da confiança. E talvez seja a maior evolução que o crime organizado conseguiu alcançar nas últimas décadas. Segundo o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, o tráfico humano continua sendo uma das atividades criminosas mais lucrativas do planeta, movimentando bilhões de dólares todos os anos do lado do tráfico de drogas e do comércio ilegal de armas. Mas existe uma diferença importante. Enquanto outras organizações criminosas precisam esconder drogas ou armas, o tráfico humano trabalha com algo muito mais complexo: pessoas. Pessoas que podem ser exploradas sexualmente, obrigadas a trabalhar em condições análogas à escravidão, forçadas a cometer crimes, ou simplesmente desaparecer do mapa sem deixar vestígios. E durante muito tempo, o recrutamento dessas vítimas seguia um padrão relativamente previsível. Os criminosos procuravam regiões extremamente pobres, comunidades vulneráveis e pessoas sem acesso à informação. Mas então surgiu a internet, e com ela surgiu um problema que ninguém havia previsto. Os traficantes descobriram que não precisam mais procurar suas vítimas. Agora eram as vítimas que iam até eles. Todos os dias, milhões de pessoas entram em plataformas procurando exatamente aquilo que esses grupos criminosos oferecem: emprego, renda, uma oportunidade de mudar de vida. Foi por isso que, em 2026, a campanha Coração Azul da Comissão Especial de Enfrentamento ao Tráfico Humano da CNBB trouxe um alerta que parece simples, mas carrega um significado enorme. Por trás de cada tela virtual existe uma vida. A frase resume a mudança silenciosa que aconteceu diante dos nossos olhos. As redes sociais deixaram de ser apenas lugares para conversar, publicar fotos ou procurar oportunidades profissionais. Elas também se transformaram em ferramentas de recrutamento para organizações criminosas internacionais. Hoje, anúncios profissionais podem esconder falsas oportunidades de emprego. Perfis aparentemente profissionais podem ser controlados por quadrilhas. Mensagens enviadas por aplicativos podem fazer parte de uma operação internacional de aliciamento. Traficante não é um cara enorme lá, sabe? Da nossa época, Jean-Claude Van Damme, apesar que ele não é enorme. Mas, entendeu, né? Rambo. Não. É um Marquinhos de óculos lá, bobão. As pessoas têm uma outra ideia do tráfico. O tráfico é isso aqui, ó. Porque você tem que saber conquistar a sua vítima. Tudo isso acontece utilizando exatamente as mesmas plataformas que milhões de pessoas usam diariamente: Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram, LinkedIn. Nenhuma dessas ferramentas foi criada para isso, mas todas podem ser exploradas por quem entende como manipular pessoas. E o método utilizado por essas organizações é assustadoramente simples. Elas estudam o comportamento, observam perfis públicos, identificam pessoas procurando emprego, analisam quem demonstra dificuldades financeiras, quem publica que deseja trabalhar no exterior, quem fala outro idioma, quem possui experiência em informática, quem parece disposto a aceitar grandes oportunidades. E droga, porque a menina que trabalhava numa papelaria, igual uma das nossas vítimas,
que inclusive eu comecei a trabalhar com um órgão governamental aqui a respeito disso, sobre este caso em específico. Essa saiu de uma papelaria em Goiânia, deixou o filho para trás com pai e mãe, para ser babá em Portugal. A aliciadora frequentava a casa dela, Vilela. Frequentava, almoçou com pai e mãe, uma brasileira, com bebê no colo. Depois disso, começa uma construção da confiança. Não existe pressa, não existe ameaça, não existe violência, existe educação, existe profissionalismo, existe uma empresa aparentemente legítima, um recrutador simpático, uma entrevista por vídeo, documentos, contratos, fotos do escritório, tudo parece verdadeiro, porque muitas vezes parte dessa informação é realmente verdadeira. Os criminosos entendem que, quanto mais convincente parecer a proposta, menores são as chances de a vítima desconfiar. É exatamente por isso que especialistas afirmam que o tráfico humano moderno não começa quando alguém cruza uma fronteira. Ela começa muito antes, começa quando alguém acredita que finalmente encontrou a oportunidade que estava esperando. Fui na papelaria dela e falou: eu tô comprando material escolar para minha filha em Portugal, que ela gosta das coisas brasileiras, que já é estranho. Mora lá, pra que vai levar o peso pra lá? Aí ela falou: menina, eu tô precisando de uma babá pra esse aqui. Não te interessa, do nada, não conhece. Ah, você mora muito longe? Ela: não, eu moro ali. E foi: eu vou passar pra dar um oi pro seu pai, pra sua mãe, pra você ver que é firmeza a proposta que eu tô. E disse que parecia uma tia, assim, riquinha. Entendeu? A aliciadora tem que ter essa cara. Claro. Fala muito bem. É uma tia ricaça, bem vestida. Cabelo, dente, tudo certinho, porque existe também isso aqui. O tráfico não tem cara, não. Ele se parece com a gente aqui mesmo. Infelizmente é isso, tá? Essa transformação chamou a atenção de autoridades no mundo inteiro. Em junho de 2026, durante um debate na Câmara dos Deputados, especialistas alertavam que o tráfico internacional de pessoas havia entrado em uma nova fase. Uma fase em que a tecnologia, redes sociais, criptomoedas e organizações criminosas passaram a trabalhar juntas de maneira extremamente eficiente. Especialistas afirmaram que o tráfico de pessoas está migrando da exploração sexual para a exploração de vítimas em centros de golpes digitais no Sudeste Asiático. O tema foi debatido em audiência organizada pelo Grupo de Trabalho do Combate ao Tráfico Internacional de Pessoas da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. Ao mesmo tempo, o Senado Federal destacou que essas redes utilizam muitas vezes as mesmas rotas logísticas empregadas pelo narcotráfico para movimentar vítimas entre diferentes países, reduzindo custos e aproveitando estruturas criminosas já existentes. Mas existe um detalhe que torna tudo ainda mais perturbador. Nem todas as vítimas são levadas para a exploração sexual. Nem todas são obrigadas a trabalhar em fazendas clandestinas. Algumas são traficadas para cometer crimes. Parece contraditório, mas essa talvez seja uma das mudanças mais importantes dos últimos anos. Imagina aceitar um emprego acreditando que irá trabalhar em uma empresa de tecnologia. Depois de uma longa viagem, você desembarca em outro país. Alguém pega seu passaporte dizendo que precisa registrar sua entrada. Seu celular deixa de funcionar. Você é colocado dentro de uma van. As ruas começam a desaparecer. Os prédios modernos dão lugar a regiões isoladas. E quando finalmente o veículo para, você percebe que não existe empresa alguma esperando por você. Existe apenas um enorme complexo cercado por muros altos, câmeras de segurança, arame farpado e homens armados. Nesse momento, já é tarde demais para voltar. Seu passaporte desapareceu. Seu contrato nunca existiu, e a única informação que você recebe é que agora possui uma dívida referente à passagem, à hospedagem, à alimentação, ao transporte, uma dívida que cresce todos os dias e que talvez nunca possa ser paga. Foi assim que milhares de pessoas descobriram a existência de um tipo de instalação que, até poucos anos atrás, era praticamente desconhecida. Fora dos outros círculos de inteligência internacional. Lugares que por fora lembram condomínios empresariais, mas que, por dentro, funcionam como verdadeiras prisões privadas. Centros onde pessoas são mantidas sob vigilância constante, espancadas, torturadas e obrigadas a passar 16 ou 17 horas por dia diante de um computador. Esses lugares existem, são reais,
e movimentam bilhões de dólares todos os anos. Durante muito tempo, quase ninguém fora da Ásia sabia da existência deles, até que as investigações internacionais começaram a revelar uma das engrenagens criminosas mais sofisticadas já descobertas nesse século. E quando autoridades finalmente conseguiram entrar nesses complexos, descobriram que as vítimas não estavam produzindo mercadorias, nem trabalhando em fábricas clandestinas. Eles estavam aplicando golpes pela internet. As pessoas que aplicam os golpes nem sempre fazem isso porque querem. Muitas delas também são vítimas. Essa foi uma das principais conclusões apresentadas pela Interpol e por especialistas que participaram de uma audiência pública na Câmara dos Deputados em 2026. Em alguns casos, pessoas que não atingiram as metas estabelecidas pelos criminosos eram revendidos para outros complexos, como se fossem mercadorias. É difícil imaginar, mas essa é justamente a lógica desse modelo de negócio. O ser humano deixa de ser uma pessoa e passa a ser um ativo financeiro. Quanto mais dinheiro consegue arrancar das vítimas online, maior o seu valor para a organização. Agora, uma coisa que é interessante existe tráfico de homens também, não só de mulheres. Mas homem tem mais orgulho, é um bicho mais orgulhoso. Ele não fala que foi traficado. Só me dei mal. É mesmo? Foi traficado. Homem também? Claro. Foi dentro desse sistema que um brasileiro descobriu da pior maneira possível como funciona essa indústria. Felipe Ferreira aceitou uma proposta para trabalhar como supervisor de um call center na Tailândia. O salário prometido era alto, a empresa parecia legítima, toda a negociação aconteceu de forma profissional. Nada indicava que havia algo errado, mas depois de desembarcar, ele nunca chegou ao destino informado. Foi levado para o Mianmar, teve seus documentos confiscados e passou a viver exatamente dentro desse tipo de complexo. Mais tarde, em entrevistas concedidas após conseguir escapar, Felipe contou que era obrigado a trabalhar por 16 horas por dia, aplicando golpes financeiros contra outras pessoas de diversos países. Ele também relatou ter presenciado sessões de tortura contra trabalhadores que não conseguiam atingir as metas impostas pelos criminosos. O caso ganhou repercussão internacional, porque mostrou algo que até então muitas pessoas ignoravam. Nem todo golpista está ali por escolha. Em alguns casos, quem envia a mensagem tentando aplicar um golpe também está sendo ameaçado por alguém armado do outro lado da sala. Eles eram a favor da punição. Lá, se você não cumprisse sua meta, se você não cumprisse ou a meta diária ou a meta mensal, era punição. Tipo? Vários tipos de punição. Choque elétrico. Meu Deus. Espancamento. Para que o mal triunfe, basta que as pessoas de bem não façam nada. Independentemente da autoria exata da frase, sua mensagem continua atual. Tráfico humano prospera no silêncio, na desinformação, na vergonha das vítimas. E principalmente na falsa ideia de que é um problema distante, mas não é. Enquanto esse vídeo não chega ao fim, alguém, em algum lugar do mundo, está enviando um currículo para uma empresa que nunca existiu. Outra pessoa acredita ter encontrado o amor pela internet. Alguém acaba de aceitar uma proposta para trabalhar fora do país. E nesse exato momento, há vítimas presas em prédios cercados por homens armados, obrigados a aplicar golpes contra desconhecidos. A tecnologia aproximou continentes, criou oportunidades, transformou a forma como vivemos, mas também entregou ao crime organizado ferramentas que gerações anteriores jamais poderiam imaginar. O tráfico humano não desapareceu, evoluiu. E talvez o aspecto mais assustador dessa evolução seja justamente esse. Hoje, a porta de entrada de uma das maiores indústrias criminosas do planeta pode caber no bolso de qualquer pessoa. Basta uma mensagem, um clique e a promessa de uma vida melhor. Gostou desse vídeo? Envie para alguém que acha que gostaria desse tipo de conteúdo. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe seu like, ajuda muito. Você está na Castor TV.